Autoestima nada mais é do que pensamentos e sentimentos que eu tenho acerca de quem eu sou. A maneira como eu olho para mim e como eu consigo me perceber, me identificar. Os quatro pilares da autoestima, que sustentam a autoestima e que definem a autoestima, são o autoconceito, que é o que eu penso de mim mesmo, a autoimagem, que é como eu me vejo, a imagem que eu vejo de mim mesma, autorreforço, que é a capacidade que eu tenho de me recompensar e me gratificar pelas coisas que eu consigo fazer, e a autoeficácia, que é a capacidade que eu tenho de acreditar em mim mesmo. Então, uma pessoa que tem uma boa autoestima é uma pessoa que tem pensamentos positivos em relação a ela. Uma pessoa que acredita que ela é capaz, que acredita que ela vai conseguir, que ela consegue olhar para trás e ver todo o trajeto que ela teve, todas as conquistas que ela teve ao longo da vida dela, de tudo que ela já viveu, de tudo que ela já enfrentou, de tudo que ela já conquistou, até mesmo de situações talvez que ela não teve a melhor desenvoltura possível, mas que mesmo assim ela enfrentou, ela foi lá e fez o melhor que ela conseguia. Porque ter uma boa autoestima não quer dizer que você nunca vai falhar, que você nunca vai errar, que você nunca vai fazer coisas que depois você se arrependa ou que você perceba que talvez poderiam ter sido feitas de uma forma diferente. Ou que às vezes você olha e fala assim, poxa, talvez poderia ter dado um pouco melhor de mim para fazer isso. Não. Ter uma boa autoestima quer dizer que você se aceita incondicionalmente. Você percebe que você tem pontos fracos, você sabe que você tem defeitos, que você tem muito a se desenvolver ainda, que você tem muitas falhas, muitos erros, mas que mesmo assim você acolhe a pessoa que você é. Você consegue olhar para a tua vida, para a tua trajetória de vida e entender o passo a passo que você fez, as dificuldades que você teve e validar cada sentimento que você tem em cada situação que você já viveu. E perceber que tudo que você fez até hoje, talvez, foi dando o melhor que você tinha, do melhor jeito que você conseguia naquele momento em questão. Porque quando a gente está passando por uma situação difícil, normalmente nós resolvemos a situação ou passamos por isso inferindo muito sentimento. A gente normalmente está muito triste, muito chateado, muito preocupado, muito, enfim. E quando a gente está com uma emoção muito intensa, a gente acaba tomando decisões pautadas por ela. E isso normalmente faz com que a gente não tome a melhor decisão possível. Mas isso não quer dizer que eu tenha feito a coisa errada. Talvez eu não tenha feito a melhor coisa que eu poderia naquele momento, mas eu dei o melhor que eu pude com o melhor que eu tinha. E só a partir de agora, talvez, você está conseguindo olhar para você de uma forma diferente e você vai aprender aqui como olhar para você de uma forma diferente e como talvez resolver situações do dia a dia de uma forma diferente. Mas até então, você não tinha essas ferramentas. Então você fez o que você conseguiu com aquilo que você tinha. E uma boa autoestima é olhar para tudo isso e validar tudo isso. É olhar para as suas emoções e validar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, aquilo que aconteceu, que nós vamos aprender mais à frente como desenvolver isso também. Mas, enfim, uma pessoa que não tem uma boa autoestima é uma pessoa que duvida muito de si mesma. Uma pessoa que acha que não é capaz, que não é competente, que não vai conseguir, que se compara muito com os outros, que se inferioriza muito, que acha que está muito abaixo das outras pessoas, que acaba muitas vezes se retraindo, se isolando, não consegue se expor, não consegue fazer as coisas porque tem muito medo de errar, tem medo de não conseguir, tem medo de parecer um bobo, um tolo, sabe? Então, é uma pessoa que tem uma visão de si, uma compreensão de si muito negativa. Ela não consegue olhar e acreditar em tudo que ela já fez, ou ela não consegue validar as coisas positivas da vida dela. Ela olha para trás e tudo que ela fez, ela entende como algo do tipo, sabe? Nada importante. Fiz porque tinha que fazer, mas não dei o meu melhor, e isso não significa nada. Ela sempre vai dar muito mais valor e importância para as coisas que são dos outros do que para as coisas que são dela. Então, normalmente é uma pessoa que não valoriza a sua própria história de vida, não valoriza suas conquistas para chegar até aqui, e uma pessoa que não consegue valorizar a si mesma, dificilmente vai conseguir reconhecer valor em outras pessoas ou em outras coisas. Por mais que talvez você acabe sempre achando que o outro é melhor do que você e validando muito mais o outro do que você, às vezes você ainda acaba criticando as pessoas, julgando as pessoas, ou achando que as pessoas poderiam ter feito mais, poderiam ter feito melhor.
É um nível de perfeccionismo muito grande, é uma autocrítica muito grande. Por mais que você faça, por mais que você se doe para aquilo, ainda assim nunca tá bom. Você ainda acha muitos defeitos em você, naquilo que você fez, e tá sempre se cobrando uma excelência que não existe muitas vezes. Porque a perfeição, ela não existe. A maneira em que a gente repete muitas vezes a mesma coisa, que a gente estuda muito e desenvolve muito aquilo, a gente vai se tornando um mestre, a gente vai aprendendo muito mais. Mas isso a gente só consegue errando e treinando muito. Então não existe uma pessoa perfeita, não existe uma pessoa que vai dar conta de tudo o tempo todo, que nunca vai falhar, que nunca vai errar. É impossível, porque nós somos humanos, nós não somos robôs. Então nós vamos falhar sim e vamos falhar muito. Então, é muito importante que a gente consiga desenvolver uma boa imagem de nós mesmos, uma boa visão de nós mesmos, um bom conceito de nós mesmos. E que às vezes a gente consiga nos reforçar e nos gratificar pelaquilo que nós fizemos. Mesmo sabendo, talvez, que não foi o melhor que nós poderíamos fazer, mas que nós fizemos aquilo que nós conseguimos. Então, aprender a nos reforçar e ter ali uma compreensão positiva acerca de quem nós somos e da nossa capacidade faz com que nós tenhamos uma boa autoestima. E aí nós vamos ter três perfis de pessoas, né? A pessoa que tem uma autoestima boa, a pessoa que tem uma autoestima baixa e a pessoa que tem uma autoestima que é uma pessoa arrogante, uma pessoa narcisista. Então, uma pessoa que tem uma autoestima baixa é aquela pessoa que não acredita nela, que não confia nela e que não se vê como uma pessoa capaz e competente, que se sente inferior e que se compara o tempo todo com outras pessoas. Uma pessoa que tem uma boa autoestima é uma pessoa que consegue olhar para si, compreender os seus pontos fortes, validar aquilo que fez, acreditar que é capaz para conseguir coisas positivas e ter uma visão legal de si. Olhar para si, talvez olhar, porque ninguém, nenhum de nós, nenhuma de nós mulheres vai conseguir olhar no espelho e dizer, sou perfeita. Até mesmo essas mulheres que vocês veem com corpos esculpidos, enfim, lindas, maravilhosas na televisão, ainda assim, elas vão olhar para elas e vão achar algum defeito nela. Então, mas é eu olhar para mim e perceber que, mesmo eu tendo uma estria, uma celulite, uma gordurinha localizada, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher interessante, porque o meu valor, ele não se dá só pela minha imagem, pelo meu corpo físico. Muito pelo contrário. Eu costumo dizer sempre que a beleza atrai, mas ela não mantém. Então, não é o critério mais importante quando a gente está olhando para uma pessoa e validando quem ela é. Então, é uma pessoa que consegue olhar para si e perceber que, poxa, talvez ela não tenha um corpo mais bonito, mais sarado, né? Não é aquela pessoa mais desenvolvida intelectualmente, não é aquela pessoa que lê mais livros, não é aquela pessoa mais culta, mas ainda assim, ela conseguiu e consegue fazer grandes coisas na vida dela e ela tem o valor dela por ser quem ela é. Já a pessoa arrogante é aquela pessoa que se acha melhor do que todo mundo. É como se tivesse uma autoestima muito elevada, que não é funcional. Aquela pessoa que se acha melhor do que todo mundo, que acha que tudo que ela faz é melhor do que os outros, que ela é mais interessante que os outros, que ela é mais inteligente que os outros, que ela sempre está acima dos outros, que tudo que ela faz é muito melhor. Normalmente é uma pessoa que não dá muito ouvido para outras pessoas, que não valida outras pessoas, apenas valida quem ela é e aquilo que ela fez. Então, aquilo que você fez é muito pequeno. É só aquilo que eu fiz que é muito grande e valioso. E aí existem esses três tipos de pessoas, e vocês podem observar isso no dia a dia, na convivência de vocês, nas relações interpessoais que vocês têm aí, no trabalho, em casa, enfim, vocês vão identificar esses três perfis de pessoa. Existe o perfil mais adequado, que é a pessoa que tem uma autoestima saudável, uma boa autoestima, que é isso que nós vamos desenvolver aqui ao longo desse curso, certo? Uma pessoa que tem uma percepção ok em relação a si, mas que para isso ela não diminui outras pessoas e também nem valoriza demais outras pessoas. E aquela pessoa que tem uma autoestima baixa é aquela pessoa que normalmente a gente vê muito mais por aí as mulheres, né? Elas têm uma autoestima, uma visão de si muito negativa, muito inferior. Talvez você que está aqui me ouvindo é essa pessoa que tem uma visão negativa de si, que não acredita que é capaz, que quer mudar, mas não consegue sentir que é capaz de mudar, que acha que é tudo muito difícil, que acha que a vida das outras pessoas é muito mais fácil que você. Ah, mas fulano teve mais sorte, né? Ciclano teve mais oportunidades. Ah, para ela é tudo mais fácil, para mim é mais difícil, certo? Mas eu quero que você saiba que aqui juntas nós vamos desenvolver uma boa autoestima, ou pelo menos vamos nos aproximar muito disso, certo? Esse é o meu maior
objetivo aqui. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma autoestima saudável, uma autoestima boa, é uma pessoa que consegue resolver muito bem os seus conflitos no dia a dia, uma pessoa que normalmente é bem resolvida com ela mesma, que acredita que ela é capaz, que ela consegue ter grandes metas, grandes objetivos alcançados, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, consegue ter relacionamentos saudáveis, tanto amorosos quanto com colegas de trabalho, familiares, enfim. Então, a autoestima nós vamos entender, gente, como o que sustenta nós e os nossos comportamentos. Então, à medida que eu tenho uma imagem de mim, a imagem que eu tenho de mim, sendo ela positiva, negativa ou muito acima do que deveria ser, é a maneira como eu me comporto e como eu me mostro para as pessoas. Uma pessoa que ela tem baixa autoestima e que ela é retraída, normalmente ela não se impõe, ela não consegue impor limites nas relações, ela não consegue expressar a opinião dela, ela acaba sempre se inferiorizando, se deixando um pouquinho de lado, com medo de falar. A pessoa que é arrogante é aquela pessoa que sempre quer falar, que sempre quer ter a palavra, sempre quer estar certa. Sabe aquela pessoa que às vezes é chata e inconveniente? É isso. E a pessoa que tem uma boa autoestima é uma pessoa legal, uma pessoa gentil, uma pessoa agradável, que valida quem ela é, mas que se importa também com o outro, que valida o outro sem desvalorizar quem ela é. Então, eu entendo que você que está aqui me assistindo do outro lado é muito importante. Você tem as suas qualidades, você tem o teu valor, você tem a tua história de vida que é só tua e que com certeza é muito importante, é muito linda e que você vai aprender a validar ela com o tempo, porque eu já estou validando ela e eu sei que ela é muito linda e que você teve muitos desafios na tua vida até aqui, que as coisas nem sempre foram fáceis para você, muito pelo contrário, mas que para isso, para validar você, eu não preciso diminuir quem eu sou, eu não preciso invalidar quem eu sou. Então, a maneira como eu me vejo, como eu me percebo, é a maneira como eu me mostro para as pessoas, é a maneira como eu trato as pessoas e como eu me comporto ali fora. Inclusive, também é a maneira como eu costumo conseguir as coisas na minha vida. Uma pessoa que se desenvolve, à medida que a gente vai se desenvolvendo e vai conseguindo chegar mais próximo de uma autoestima saudável, a gente vai conseguindo também ter maiores realizações na nossa vida. Porque o nosso nível de, vamos dizer assim, não de gratificações, mas de conquistas na vida, ele é na proporção em que nós estamos desenvolvidos. Então, aquelas pessoas que você vê, que normalmente são pessoas que têm grandes conquistas na vida, né? Que tem talvez um cargo legal, uma postura legal, uma pessoa que se conhece, que se valoriza, enfim, normalmente é uma pessoa que já tem um autodesenvolvimento bacana. Então, entenda que o teu nível de desenvolvimento de autoconhecimento e de autoestima, ele é determinante e proporcional ao teu nível de conquistas na tua vida, independente do âmbito que for, seja profissional, pessoal, amoroso, enfim. E é isso que nós vamos desenvolver aqui juntas.